ainda tem muita falta de conhecimento, né? Eu acho que ainda faltam aparelhos, né? Se a gente pensar em questão de saúde pública, né? De profissionais, de locais de atendimento, que é o que a gente fala que é o estigma estrutural, né? Bom, vamos destinar, sei lá, 10 milhões para uma doença grave. Para doença mental, vamos dar aqui uns 10 mil reais. Às vezes as pessoas já se autodiagnosticaram, elas chegaram no consultório já diagnosticadas por elas mesmas, pelo colega, pelo que aconteceu com o outro, né? E a partir daí, muitas vezes medicadas. As pessoas vão no cardiologista para fazer check-up, né? As mulheres vão no ginecologista uma vez por ano, né? Quem que vai no psicólogo, no psiquiatra? Olha, eu vim saber se está tudo bem aqui comigo, eu passo uma vez por ano aqui. Dentro de instituições de saúde, todos precisam ter segurança psicológica, né? Porque isso, com certeza, afeta tanto a segurança do paciente como a experiência do paciente. Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Neste episódio, vamos mergulhar em um tema crucial para o cuidado em saúde, a saúde mental. A Sobresp decidiu trazer esse assunto à tona porque reconhecemos que a saúde mental tem um impacto significativo na experiência do paciente e no cuidado centrado na pessoa. E como o tema é bem amplo, bem complexo, eu fui ouvir a diretora científica da Sobresp, a Carla Ledo, sobre qual é o recorte pensado para este episódio e por que ela decidiu fazer isso. Oi, Túlio. A diretoria científica da Sobresp, quando estava desenhando aí, os temas a serem trabalhados, foi unânime pensarmos sobre a saúde mental, a importância de falarmos sobre o tema, o porquê falar sobre isso e como, nós podemos nos provocar. Estamos cuidando da nossa saúde mental? Estamos cuidando das pessoas que estão ao nosso redor? As pessoas que estão ao nosso redor estão cuidando da sua saúde? Elas estão preocupadas com este tema? Como nós podemos disseminar e sensibilizar e trazer informação para as pessoas? Nós pensamos muito no Dr. Alexandre e na Ana por serem especialistas, por estarem acostumados a falar sobre o tema, por ter um cuidado, com a experiência humana e o cuidado centrado na pessoa. E de novo nós sermos um canal de provocação, um canal de sensibilização, um canal de informação, mas também um canal de cuidado com o outro. Esse é o nosso grande propósito, cuidar de pessoas. Se você ainda não conhece a Sobresp, ela trabalha para influenciar os pacientes, os familiares e os profissionais de saúde em temas relacionados ao cuidado do paciente. Gostou? Então vem se associar à Sobresp. Faça contato com a gente, acesse nossas redes sociais ou nosso site www.sobresp.com.br. Para acessar nossas redes é simples, @Sobresp. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Isso, e quem são os convidados de hoje para esse episódio? A gente ouviu Ana Merzel, que é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, MBA em Gestão de Saúde pelo INSPER, graduada em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto. Atualmente é coordenadora do Programa de Experiência do Paciente do Hospital Israelita Albert Einstein e é presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. E a gente conversou também com Alexandre Locke. Ele é doutor em Filosofia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, fez residência em Psiquiatria pela USP, é neurocientista, filósofo formado também pela USP, é psicodramatista pela Sociedade Paulistana de Psicodrama e docente do Instituto de Psiquiatria da USP. Olha, gente, eu acredito que a Sobresp vai contribuir de maneira muito diferenciada para o tema saúde mental com este episódio. Eu também, e tô a fim de começar logo. Vamos começar? Eu sou Túlio Fonseca. Eu sou Ana Miller, da Diretoria de Marketing da Sobresp, e é um prazer fazer parte deste episódio.
Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental: como a saúde mental impacta diretamente a experiência de cuidado de pacientes e a abordagem centrada na pessoa. Ao longo dessa conversa, a gente vai buscar entender as estratégias que podem ser adotadas para promover um cuidado mais humanizado e sensível a esse aspecto essencial da saúde. E nossos convidados compartilharão o que tem impulsionado práticas inovadoras em saúde mental, visando melhorar a experiência do paciente. Mas antes de revelarmos mais, vamos começar refletindo sobre como a experiência do paciente é levada em consideração nesse contexto e quais são os desafios éticos ao estudar a saúde mental com sensibilidade e com confidencialidade. Estamos diante de uma jornada enriquecedora, repleta de perspectivas e insights sobre saúde mental na experiência do paciente. A gente vai descobrir como podemos caminhar rumo a um cuidado mais empático e centrado na pessoa, compreendendo o impacto de pesquisas e estratégias que têm transformado positivamente a forma como lidamos com a saúde mental no contexto de cuidados em saúde. Mas não podemos esquecer de um ponto essencial: a saúde mental dos profissionais de saúde. Vamos entender como suas questões de saúde mental podem influenciar a qualidade do cuidado fornecido aos pacientes e quais estratégias e recursos existentes para apoiar os profissionais e promover um ambiente de trabalho saudável, contribuindo assim para uma melhor experiência do paciente. Bom, gente, para começar, Alexandre Locke e Ana Merzel, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu queria começar sabendo de vocês por que vocês escolheram a área de saúde mental para suas atuações profissionais. Túlio, obrigada pelo convite. Esse ano eu estou fazendo 35 anos, né, de formada em psicologia. E interessante essa pergunta, porque quando eu estava no colégio, eu estava muito decidida que eu faria odonto. E por quê? Eu falo que de coração eu sou piracicabana, apesar de ter nascido em São Paulo, e meu pai foi o primeiro professor contratado da Faculdade de Odontologia, que hoje é da Unicamp. E eu vi, né, eu cresci dentro dessa faculdade, o prédio novo, o atual, eu vi construir. Então, eu achava que eu ia fazer odontologia. Tinha uma outra coisa, o meu pai, ele fez odonto e ele depois fez medicina, então também falava que eu ia fazer 2 faculdades e sempre psicologia foi o segundo curso. O meu terceiro colegial foi um ano bem intenso e bem difícil para mim do ponto de vista emocional. Essa foi uma época que eu fui fazer terapia, eu não passei no vestibular e aí eu fui fazer cursinho. Em meados do cursinho, quando você tem que começar a fazer inscrições, eu falei, eu não estava nada animada. E aí eu comecei a ver e perceber que não era odonto, esse poderia ser, tinha um vínculo afetivo, enfim, mas eu sempre gostei de estar com pessoas, de fazer trabalho voluntário, de ajudar pessoas, de escutar pessoas. E hoje, né, após 35 anos quase de formada, eu sinto um privilégio muito grande de poder entrar, né, no sentimento, nos pensamentos, né, em como as pessoas constroem, né, esse mundo psíquico. E para mim é uma honra, sempre agradeço a cada paciente a possibilidade dele poder compartilhar comigo aspectos que são muito íntimos, né, da vida. Então, eu acho que essa foi a escolha. E depois, mais tarde, ir para o hospital, né, que é um momento único. Eu trabalho no Einstein há 20 anos e comecei minhas atividades como psicóloga assistencial da maternidade UTI neonatal e também num momento de muita vulnerabilidade. Eu falo que o parto, quando dá tudo certo, é ótimo, mas quando alguma coisa não sai bem, isso é muito complicado, porque todo mundo idealiza como vai ser, e eu ouso dizer que ter um filho é um dos maiores projetos de vida, se não é o maior. Então, acho que é um momento muito único, enfim. E depois, mais tarde, me interessando pela saúde mental de profissionais da saúde, mas aí a gente vai ter oportunidade da gente conversar aí no decorrer do nosso momento, do nosso episódio.
Obrigado, Túlio, pelo convite. A escolha por saúde mental, acho que veio desde quando eu entrei na medicina, né? Eu entrei na medicina querendo fazer psiquiatria, tive alguns percalços aí no percurso, eu fui, me bandeei um pouco para cirurgia, enfim, mas acabei voltando para psiquiatria. E eu acho que assim, é uma coisa fundamental, né? Eu acho que é uma das áreas da saúde mais importantes que a gente tem, e a gente acabou vendo isso aí depois, principalmente agora, né, que está se falando bastante depois da pandemia. Eu acho uma coisa muito diferente, né? Às vezes você tem um problema no fígado, um problema no braço, um problema na perna, mas problema na cabeça é complicado, né? E acho que tem isso, né? Uma questão da importância, né, da saúde mental para o corpo humano e também os desafios, né, de entender o cérebro. Eu sempre achei fascinante, né, a questão das neurociências, né? Então, acho que isso que me levou para a saúde mental. Muito interessante, né, gente, da gente, assim, conseguir ter tanto valor, e hoje a gente vê o valor que é, né, a área mental. Mas eu fico curiosa, assim, de ouvir de vocês, sabe, como é que vocês estão vendo, tu vê, assim, todo esse tempo, né, esse período de trabalho que vocês têm, que já são vários anos, essa experiência de vocês ao longo desse tempo com as pessoas, né, que vocês atendem, principalmente, assim, o paciente, né, como que vocês conseguem, assim, trazer um pouco do que vocês vêm experienciando com eles, já que vocês vivem coisas tão íntimas, assim, com eles, né, ao longo desses anos, aí são pelo menos 2, 3 décadas que vocês vêm acompanhando. Como é que é isso, assim, a gente sentiu sim uma mudança importante agora após pandemia, mas assim, como o Túlio comentou no início, a gente tem coisas que já vêm de muito tempo, né? E eu gostaria, assim, de ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês sentem essa evolução, como é que você sente o ser humano nessas últimas décadas? Eu acho que hoje a gente tem, sempre quando eu penso nessa questão, como que a gente está lidando com a nossa saúde mental, quais os desafios que são impostos, eu vejo algumas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, a gente tem, acho que umas 5 gerações, né, convivendo juntas, e essas gerações são marcadas por diferentes características, e a gente vê que o jovem hoje, ele tem um imediatismo maior, uma menor tolerância à frustração, grandes ambições, o mundo é muito ágil para eles, e para a gente também. E na minha observação, acho que uma das coisas que me marca muito, e que eu acho que está associado também à maneira como a gente espera que o mundo responda com a gente, é a transformação no mundo da comunicação. Eu sou da época que, se eu precisasse falar com alguém, ou eu tinha que estar em casa por telefone fixo, ou eu ia usar um orelhão, não era um meio disponível em qualquer hora, em qualquer momento. Se eu quisesse mandar uma carta, eu tinha que escrever a carta, eu tinha que ir até o correio, postar, a pessoa receber, voltar. Bom, na melhor das hipóteses, uma semana, né, para ter uma comunicação. Hoje a gente tem comunicações em segundos, né? A mídia faz com que a gente tenha uma expectativa diferente em relação a como tudo funciona. E como que é isso dentro de alguns contextos, porque eu falo que, diferente da máquina, onde você faz um ajuste e ela consegue produzir mais, o ser humano, a gente até está tentando fazer mais, tentando fazer diferente, para a gente ser mais eficiente. Mas qual é o limite? Nós não somos máquinas. E, às vezes, o ajuste tem uma hora que você vai tensionando, né? E, diferente da máquina, que pode parar naquele momento, se eu precisar que ela faça alguma coisa a mais, o ser humano, ele aguenta por um tempo. E aí a gente vê que ele vai adoecendo. Então, eu vejo características das gerações que são diferentes, como lidam com o tempo, com expectativas,
Eu vejo a questão da comunicação como algo muito presente, e a questão das mídias também, né? Então, como as pessoas se relacionam entre si. Então, acho que tem várias coisas, mas eu vejo as pessoas num imediatismo maior, as coisas têm que ser mais rápidas. Realmente, né? Mudou muito em tão curto espaço de tempo, a gente observou. Alexandre, me conta um pouco, assim, como é que também na área, né, do entendimento do funcionamento cerebral as coisas mudaram tanto também, né? Como é que é para ti também acompanhar esses anos de desenvolvimento e o quanto isso tem sido com as pessoas, o entendimento aí do que se tem da ciência e o entendimento de saúde mental? Eu acho que eu entendo assim que a saúde mental, as neurociências foram as ciências que mais deram um salto assim, né, de conhecimento. Então, muita coisa que a gente não sabia, a gente sabe hoje em dia, né? Ainda, claro, né? Ainda a porção que a gente não entende ainda é muito maior em comparação do que aquilo que a gente sabe, né? Mas realmente houve um grande salto, um avanço, né, nos tratamentos. Então, doenças graves como a esquizofrenia, antigamente a gente tinha aqueles choques com insulina, né, que se fazia, ou choque térmico nas pessoas, né, jogava as pessoas em banheiras de água quente, depois água fria, são coisas muito rudimentares, assim. Hoje a gente tem um avanço enorme, assim, né, com estimulação elétrica, estimulação magnética, né, as próprias medicações estão muito avançadas, né, e a gente, né, falando um pouco dessa parte, vamos dizer, pós-pandemia, eu costumo dizer assim, o problema sempre teve lá, né, então a gente sempre soube que tinha doença mental numa frequência muito alta, numa prevalência alta, então não foi que a pandemia, claro, ela piorou isso, né, mas não foi que né, ela criou um problema que não existia, né? Eu acho que simplesmente a gente, por conta de diminuir mais o preconceito, deixar um pouco o estigma de lado, a gente está falando mais sobre isso, né? Então, assim, doença mental sempre existiu, né? Sempre foi muito prevalente, mas acho que a questão da pandemia que trouxe isso mais à tona agora. Na realidade, acho que a pandemia botou em teste os recursos internos aí das pessoas, né, gente? Ana e Alexandre, eu estava aqui pensando, o Alexandre falou, né, dos tratamentos rudimentares, saúde mental sempre foi uma questão, e a gente sabe que existe, mas a psiquiatria ela é associada, ela tem um momento muito feio, né? E muitas vezes os tratamentos, eles eram, né, como torturas, né, Alexandre? Alguns tratamentos você fala, nossa, mas era assim, o eletrochoque, né? A maneira como as pessoas ficavam confinadas, a falta de condições. E isso contribuiu muito, né, para o estigma, para o preconceito que a gente tem hoje em relação à saúde mental. Porque quando você fala, é aceitável falar que você tem uma enxaqueca, que você é diabético, que você tem dor nas costas. Agora, se você falar que você tem depressão, a pessoa já vai te olhar de uma maneira esquisita. Se você fala que você faz tratamento para depressão, bom, o imaginário das pessoas fala, então ela é muito louca, né? E que não é. A gente hoje vê como doenças crônicas, né? Como o Alexandre falou, a gente tem as questões, né, da neurociências, a gente sabe o quanto a questão química hoje interfere, né, os neurotransmissores, e que isso é possível de se regular. Mas a gente vem lidando com algo, e eu falo que essa foi a parte boa da pandemia, de trazer a saúde mental como algo dentro, né? População colocada numa situação adversa adoece, né? E foi isso que a gente vivenciou. Ela não aparece junto com a pandemia, mas ela é colocada como algo da população, da normalidade, né? E que talvez ajude que as pessoas se identifiquem, né? Busquem tratamento, busquem ajuda, a gente trazer isso mais, né, no campo da normalidade. E sabe que eu trabalho com pacientes, né, de doenças crônicas, principalmente oncológicos,
E a gente vê que quando chega, né, a desenvolver uma doença grave, por exemplo, como um câncer, a gente já tem aí um caminho, né, de alterações psicológicas, psiquiátricas, inclusive, que eram muitas vezes assim ignoradas, né? A gente não tinha essa luz de que a gente precisava, claro, nesse momento tratar o físico, que já tinha chegado lá na pontinha, né? Mas é a pontinha do iceberg, como a gente costuma dizer, né? O real tratamento, a gente precisava olhar, e eu concordo contigo que a pandemia trouxe uma luz, né, importante nesse campo que era realmente, assim, ignorado, né? E eu queria ouvir, assim, também de vocês como é que tem impactado a experiência, assim, o quanto colocar essa luz na área da saúde mental. E hoje a gente vê discussões em vários âmbitos, em diferentes instituições, o quanto isso tem, assim, contribuído com essa experiência, né? O quanto que isso está mudando um pouco o curso da entrega até do serviço da saúde para as pessoas. E eu queria até colocar um pontinho aí nessa questão, porque a gente falou aqui sobre comunicação, sobre saúde mental, sobre gerações, sobre relacionamento, sobre velocidade, rapidez, sobre neurociências, e a gente está falando sobre cuidado com pessoas. É necessário isso tudo mesmo? As pessoas que vêm de fora falam assim, gente, não está sendo muito complicado essa questão, né, no tratamento com as pessoas? E aí a gente liga isso à saúde mental e todas as coisas que, né, levam à experiência do paciente e a esse cuidado centrado na pessoa. Mas só para colocar um pontinho a mais nisso que a Ana colocou como uma pergunta. Quando a gente pensa em cuidado do paciente, né, eu vejo que tem alguns, tentando resumir, né, tem alguns componentes principais, assim, né, acho que o principal é essa questão do estigma, né, e a outra questão é a questão da entrega, né, dos serviços, né, que também é influenciada pelo estigma, pelo conhecimento, né, então, tudo bem, acho que a pandemia jogou essa luz, mas eu ainda vejo, assim, muito preconceito, né, muito falta de conhecimento. Isso se traduz nas mais diversas formas, assim, desde você ir num posto de saúde e entender que, não tem psiquiatra. Aí você vai no outro, aqui também não tem psiquiatra. Aí você acha lá um CAPS, né? E aí tem uma fila de atendimento, né? Desde esse espectro, né? Até em hospital geral, você vai lá e fala, vamos chamar o psiquiatra para esse paciente, o paciente não vai gostar, vai falar, mas eu não sou louco, né? Ou às vezes problemas relacionais, né, que às vezes chama a equipe de psicologia, de psiquiatria, você vai ver, isso aqui não é saúde mental, né, é um conflito entre as pessoas, né, enfim. Então, eu acho que ainda tem muita falta de conhecimento, né, eu acho que ainda faltam aparelhos, né, se a gente pensar em questão de saúde pública, né, de profissionais, de locais de atendimento, que é o que a gente fala que é o estigma estrutural, né? Bom, vamos destinar, sei lá, 10 milhões para uma doença grave. Para a doença mental, vamos dar aqui uns 10 mil reais aí, eles montam um CAPS e contratam um psicólogo, um psiquiatra, então é o que a gente fala de estigma estrutural, né? Então, acho que se espalha nesses espectros, assim, né, de informação, de oferecimento de serviço, né, e de preconceito. Alexandre, eu concordo com você, a gente está no caminho, né? Acho que a pandemia começou a trazer isso à baila, né? A população falando, mas assim, o que eu vejo que mudou, principalmente assim, dentro da nossa realidade, dentro do hospital, a atenção com a equipe profissional, né? Então, da pandemia para cá, serviços foram organizados para atender as pessoas, para todos, mas principalmente para quem estava na linha de frente. Lembrando, né, que quando começou a pandemia, a gente tinha muito desconhecimento, houve uma curva de aprendizado, o medo das pessoas, né? Os profissionais foram chamados de heróis, mas e o medo dessas pessoas de se contaminarem, de levarem, né, o vírus para casa,
com pais mais velhos, com crianças, enfim. E nesse momento, né, serviços de saúde mental, de atendimento, de pronto atendimento, né, em saúde mental, isso foi sendo organizado, né? E hoje, né, falando do hospital, hoje a gente tem uma gerência de saúde mental destinada, né, a olhar para todos esses aspectos da saúde mental do profissional. Acho que se a gente vai lembrar, né, a gente quando trabalha, a gente tem os exames periódicos. Eu, há 20 anos, quando que saúde mental foi abordada dentro do exame periódico anual que a gente faz, né? Antes ia muito, né, passava-se. Agora começam a ter mais perguntas, né, para que você fale, questionários para que você responda, né? Então, a saúde mental passa a ser, né, fazer parte de um cuidado integrado da pessoa. E hoje, né, dentro da nossa realidade, até 2 anos atrás, 3 anos, a gente tinha, né, os absenteísmos conectados a doenças osteomusculares como a primeira causa de absenteísmo. Hoje, no Einstein, os transtornos psiquiátricos assumiram, né, a primeira causa de afastamento do trabalho. Então, a gente está vendo que isso é um problema, a gente vai precisar criar estruturas e a gente vai precisar manter essas estruturas para apoiar pessoas, porque isso é um problema muito sério, né? Primeiro para a pessoa que adoece, né? Para a instituição, para a vida, para quem fica, né? Então, a gente vai precisar olhar de uma outra forma. O quanto isso vocês acham, assim, importante, claro, né, que a gente está vendo em relação a ter esse olhar dentro dos cuidados dos trabalhadores, né, dos profissionais de saúde, mas o quanto, assim, isso realmente está sendo mantido, vamos dizer, até porque passa, né, de novo, inclusive para nós, profissionais de saúde, por esse estigma e até pela questão nossa de falta de tempo, né, da dificuldade de colocar um período de tempo dedicado, né? Eu mesma faço terapia aí há 15 anos, mas assim, 2 vezes por semana eu me dedico em mais de 1 hora, porque tem toda uma questão do entorno, né, de tempo que tu tem que colocar na agenda, né? Então são coisas assim que a gente vê que na correria, mesmo que seja uma demanda, às vezes não é possível, né? E como é que vocês têm visto na prática, assim, o quanto os profissionais de saúde estão conseguindo absorver de tratamentos, né? E como é que as coisas estão acontecendo aí? Eu vejo assim que tem sido muito mais fácil, assim, né? Até por essa questão que a Ana falou, né? Desse aprendizado durante a Covid, né? De terem se criado equipes de saúde para atender os profissionais. Então, eu vejo que assim muitas iniciativas foram criadas durante o Covid, né? De helpline, né? São os heróis, mas eles precisam de cuidados, né? Então, eu acho que isso foi muito importante para você criar esse alerta, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa que continua, né? Até a Ana Paula falou, né? Eu faço terapia, né? Então, eu ouço muito assim, eu estou fazendo terapia, eu tomo tal remédio, eu estou fazendo tratamento. Então, o que eu vejo, assim, é que o profissional de saúde, ele tem ficado mais consciente, né, de que, enfim, não é uma carreira fácil, né, e isso é bom para o profissional e para o paciente, né, porque ele acaba assim, eu estou me tratando, então ele fica mais alerta, ele consegue identificar mais no paciente, fala, puxa, essa pessoa aqui, né, ela tá rindo, tá conversando bem, mas eu acho que ela tá deprimida, né, talvez mereça uma avaliação, mereça algum tipo de cuidado, né. Então, acho que é uma via de duas mãos, né? Você acaba se tratando, né, e criando essa consciência para tratar melhor os seus pacientes. Eu vejo isso de uma maneira mais frequente, mais comum hoje em dia. Eu também tenho observado que isso, as pessoas falam,
as pessoas, elas tendem a buscar um auxílio, mas às vezes eu vejo, na minha experiência de consultório, eu vejo que em muitos casos, a pessoa resistiu muito até chegar lá. Não podia ter chegado muito tempo antes, né? E você vê que foi tentando N coisas, nada associado, né, à saúde mental, mas me indicaram isso, alguém me deu o conselho de fazer aquilo, e você vê que as pessoas chegam a hora que, eu falo, é como a água tivesse acima do nariz, você já não consegue mais respirar, isso está tendo um impacto muito forte no seu dia a dia, né? Então, mas eu vejo que as pessoas estão buscando mais, né? Eu acho que a gente começa a diminuir um pouquinho esse preconceito e trazer isso como uma doença crônica, que muitas vezes vai precisar de tratamento para a vida, mas é super possível ter qualidade de vida e viver bem, né? Exercer suas atividades, enfim, tanto sua vida social, pessoal, afetiva e profissional. Deixa eu só complementar um pouquinho, né? Interessante o que a Ana falou, né? Porque as pessoas vão no cardiologista para fazer check-up, né? As mulheres vão no ginecologista uma vez por ano, né? Quem que vai no psicólogo, no psiquiatra? Olha, eu vim saber se está tudo bem aqui comigo, eu passo uma vez por ano aqui. Então é muito interessante, né? As pessoas, é bem como a Ana falou, as pessoas vão quando assim, puxa, não tem mais para onde eu ir? Então eu vou para psicóloga. Então, não, deixa eu ver se é neurologista, clínico geral. Não é? Não, deixa eu ver alguma outra coisa, porque psiquiatra é minha última opção, né? Então, é muito engraçado. As pessoas chegam, é bem isso mesmo. Elas já deviam ter estado lá há muito tempo, né? Mas elas acabam chegando com esse atraso, né? Que a gente fala tem uma sigla até em inglês que é Duration of Untreated Illness, né? Que é a duração de doença não tratada, que, por exemplo, para o toque, ela chega a ser 8 anos, né? Então, 8 anos do começo de um toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, até a pessoa buscar tratamento, né? Bom, gente, fim do primeiro bloco. Aguarda um minutinho aí que a gente já volta. Aqui, enquanto o segundo bloco não começa, eu queria saber uma coisa rapidinho. Você está pronto para o desafio de mergulhar na experiência humana no SUS? Em novembro deste ano, o primeiro Congresso Brasileiro da Sobresp vai chegar com tudo. Serão 2 dias intensos com convidados, vivências e dinâmicas sobre esse tema. Gostou do spoiler? Então prepare-se para uma imersão única, repleta de conhecimento, informações e oportunidades de networking. Se você também quer transformar o cuidado em saúde, este é o lugar certo para você estar. Não perca! Bom, a gente está de volta e eu queria ouvir do Alexandre quais as estratégias que podem ser adotadas para a gente promover uma abordagem mais centrada no paciente, no cuidado em saúde mental. Então, diversas estratégias, né, têm sido tomadas, né, desde estratégias mais ativas, assim como rastreio, né, então em hospitais, né, inclusive essas comissões de acreditação, né, elas têm batido muito nessa tecla, né, de que precisa se fazer um rastreio, muitas vezes porque as pessoas não têm consciência, né, da doença mental, então às vezes você tem que introduzir o tema, né, você tem que falar sobre o assunto, né, até questão de pesquisa, né, se a gente pegar nesse escopo assim internacionalmente, o que os projetos de pesquisa têm pedido muito, batido na tecla assim, é de que você precisa envolver um usuário no seu projeto de pesquisa, né? Então, não adianta eu bolar lá um aplicativo, um remédio, que ele é formidável, mas aí a pessoa com depressão vai usar e fala, mas eu não sei usar isso aqui é um absurdo, né? Então, acho que tem-se, né, vamos dizer, as verbas de pesquisa têm até sido rejeitadas se a pessoa não envolve um usuário ou uma comissão de usuários no grupo de pesquisa, né? Então, eu vejo isso dessas formas, desde iniciativas mais ativas, assim, de você
vamos dizer, num hospital geral, você ir lá e cutucar mesmo, olha, tá com depressão, né? Fazer um rastreio, tem ansiedade, né? Até essas questões mais de você envolver o usuário para ter essas informações, né? Da minha experiência no hospital, a gente tem uma triagem, e aí feita pelo enfermeiro, porque normalmente as equipes de saúde mental não são equipes grandes dentro dos hospitais, então a gente precisa ter, né, uma ferramenta que faça com que alguém olhe para a gente, né, num primeiro momento, e fale, olha, isso aqui não está legal, levante uma suspeita. O diagnóstico não é do profissional que está achando que tem alguma coisa que está acontecendo, mas ele precisa sinalizar a gente. Então, a gente tem um instrumento de avaliação de risco psicológico e de avaliação de risco psiquiátrico. E isso faz parte das atividades do enfermeiro, que é o profissional que fica mais à beira-leito com o paciente. Então, no momento de admissão do paciente, ele olha para esses comportamentos, né? O humor, como que o paciente está, qual é a relação, suporte social, como que é a relação dele com a equipe. Essa avaliação de risco, ela é feita a cada 48 horas ou se houver alguma mudança nesse meio tempo. Então, isso é uma maneira, e como a gente já tem há muito tempo, né, eu há 20 anos no hospital, e isso é mais antigo, quando eu entrei já tinha, né, essa avaliação de risco. Então, isso faz parte do escopo das atividades da enfermagem. Algumas áreas, a psicologia já tem uma atitude mais proativa, porque a gente sabe que são áreas mais quentes, oncologia, UTIs, né, onde você sabe que isso, olha, causa alguma coisa do impacto emocional, e a gente tem rotinas, né, de abordagem de pacientes ou familiares, né, os familiares aqui são nossos pacientes, igualmente ao paciente que está internado, para a gente poder entender como que eles estão lidando com aquele momento e se existe algum manejo, alguma coisa que a gente possa auxiliar. Mas é de extrema importância que a gente tenha isso dentro do contexto de um hospital geral, né? E como o Alexandre falou, hoje as acreditações, as certificações, eles querem saber como é que você lida com essa questão. Como que você detecta um potencial risco de suicídio dentro da sua instituição? O que você faz? Qual o manejo? Né? Então, entendendo o ser humano, e a saúde mental faz parte, né, desse cuidado integrado. E assim, voltando um pouquinho ao ponto que o Alexandre trouxe ali, né, da questão de que a gente vai num cardiologista, mas não vai no psiquiatra, como que, assim, vocês pensam a questão até da literacia na área mental, né, o quanto, assim, o conhecer esse mundo, né, esse outro mundo, muitas vezes pode trazer uma ferramenta aí também importante, até para abreviar esse tempo sem tratamento que vai acabar chegando em vocês num momento até mais avançado, assim. Como que vocês, assim, estão conseguindo ver se isso já é uma coisa que é possível nas instituições, se isso tá dando para chegar nesse ponto, né? Porque a gente está sempre muito apagando incêndio ainda, né? O quanto a gente está conseguindo trabalhar na prevenção, o quanto essa informação, né? A gente, até esses canais todos de comunicação, como os canais, assim, aqui, nós na Sobresp, a gente busca muito entregar essa informação já na prevenção, né? O quanto o paciente hoje pode ser um mais atuante, mais protagonista nos seus desfechos. Eu vejo que a gente está tentando falar que isso acontece. Então, lá no Einstein, como que a gente tem lidado, né? E mais uma vez, o advento da comunicação, isso permitiu novos horizontes. Hoje nós estamos aqui conversando, cada um na sua casa, e isso é de extrema importância. Da mesma maneira, quando a gente vai falar de educação das pessoas em determinado tema, né? A gente tem usado muito o recurso de lives.
né? E isso destinado tanto à liderança, algumas lives destinadas aos profissionais, podendo falar de quais são os dispositivos que a gente tem, inclusive, e que eu acho que isso é muito poderoso, com relato de profissionais, né? Porque quando você traz o seu relato, eu vivi isso, eu adoeci, eu busquei tratamento, né? Você fala, poxa, olha, se ele está falando isso, né? Então, isso é possível, né? A gente começa a tirar esse estigma, e a pessoa funciona, a pessoa é ótima no dia a dia, estou sabendo disso agora. Então, a gente começa a desmistificar. Mas como eu acho que a gente falou anteriormente, a gente ainda tem muito estigma, as pessoas têm uma ideia muito errada do que é a saúde mental. Ainda é associada, né, com uma parte mais feia, né, da nossa história, da psiquiatria, né? Então, as pessoas muitas vezes elas têm a crença que, olha, uma vez tendo esse diagnóstico, isso é devido àquilo. Então, acho que a gente tem um caminho pela frente, mas a gente precisa começar a trazer esse tema à baila, dessa maneira, falando abertamente de possibilidades, como que as pessoas podem entender que alguma coisa não está bem, né? A gente vê as pessoas, quando elas trazem um relato para a gente, você fala, isso não é de 1 mês, 2 meses, é de anos que ela convive com isso, mas nesse momento, né, ela entendeu que ela precisava buscar um profissional da saúde mental. Então, a gente precisa começar a falar, né? E é isso que o Alexandre falou, a gente tem tanto recurso hoje, a psiquiatria evoluiu tanto, né? Em meados do século passado, né? Século XX para agora, novas drogas, novos tratamentos, novas descobertas, né? Então, assim, a gente precisa começar a contar essa nova história. Foi assim, né? Agora já não é mais assim, a gente tem outras possibilidades. E eu vejo também, assim, o quanto o fato de trazer bem, como tu dissesse, né, a experiência, porque eu mesma, a minha experiência com o tratamento da área de saúde mental, sem dúvida, começou, como tu dissesse, por um ponto importante, né, e grave de saúde física que me fez, né, fazer um movimento nessa linha, mas isso já faz muitos anos, e o quanto hoje, né, e de muitos anos para cá, vem se trabalhando os mecanismos, né, aqueles mecanismos que a gente repete, as coisas que muitas vezes podem evitar outras, né, doenças. Então, penso que essa comunicação, como vocês, né, têm trazido, a gente precisa talvez desenvolver mais, né? Conseguir assim dividir mais esses sinais de alerta, que eu acho que isso é bem importante a gente focar, né? Onde que o sinal, a própria pessoa e nós como profissionais de saúde identificando, né? Naquela família que a gente está tratando, muitas vezes não é o paciente, às vezes é o familiar que evidencia algumas coisas que nos chamam a atenção, né? O quanto a gente pode ajudar nessa linha. Só complementando, né? Tudo que a Ana falou foi válido, né? E acho que, por exemplo, a gente fala que são embaixadores, né? A Mariana Ferrão, né? As pessoas que vão na mídia falam, olha, eu tive depressão, acho que isso é muito importante, né? Eu acho que o papel, né, da internet, da informação, é fundamental. Às vezes ele atrapalha, né? Da pessoa já chegar no consultório... Claro, toda coisa tem um lado ruim, mas a pessoa achar que tem TDAH e já vem tomando um monte de estimulante, dá uma trabalheira para você convencer a pessoa de que aquilo não é TDAH e está fazendo mal. Então, assim, tem uma questão do ruim da informação, mas eu acho que, de modo geral, acho que tem sido muito positivo, né? Por exemplo, o que eu vejo muito, de uma maneira muito frequente, assim, né? Da depressão aparecer como uma irritação, né? Ninguém sabe disso, né? A pessoa, até por essa imagem estereotipada da internet, acha que depressão é ficar largada, mas ela aparece de outros jeitos, né? Então, acho que esse tipo de informação tem chegado, às vezes o paciente, ele está incapacitado de reconhecer que ele está mal, né? Então, com certeza, essa questão da informação vai para a família, né?
a gente sabe, né, Ana? Acho que muitas vezes não é o paciente que vai, é o familiar que leva o paciente, porque o paciente às vezes ele não está bem, né, de questão de crítica, discernimento, e aí a família que leva, fala, "Olha, a pessoa está muito mal, ela não é assim, né? Então, acho que essas questões são fundamentais, assim. E eu acho, Alexandre, que cada vez mais eu tenho visto na minha experiência que em algum momento o familiar ele quer falar, né, mesmo sendo a outra pessoa que está em processo psicoterapêutico, de falar, olha, o que está acontecendo na minha casa, né? Então, e o que a gente pode fazer de diferente? Porque é isso que você falou, né? A pessoa que está com algum transtorno psíquico, que ela está deprimida, ela não está conseguindo cuidar da vida dela. Mas quem está no entorno fala, está tudo muito diferente, eu não posso falar, que a pessoa estrila, né? Então, e é isso que vai dando, e isso começa a ser uma constante, né? Não é uma vez, né? Olha, antes não era assim, era em algum momento, agora é quase que diariamente, né? Então, o quanto isso, enfim, afeta as pessoas, e a gente tem as questões estereotipadas, como você diz, como se depressão fosse só sinônimo de tristeza e a pessoa está largada e não conseguir fazer nada. Quais são os outros comportamentos, né, que nos levam, né, a pensar nisso? E aí, né, eu acho que em saúde mental tem uma coisa, Alexandre, que você mencionou, né? Muitas vezes as pessoas já se autodiagnosticaram, elas chegaram no consultório já diagnosticadas por elas mesmas, pelo colega, pelo que aconteceu com o outro, né? E a partir daí, muitas vezes medicadas. E sempre tem alguém que vai fornecer uma receita e que vai reforçar isso, e aí que você falou, todo o trabalho para você poder, né, fazer com que a pessoa entenda, né, e separar aí o joio do trigo, né, o que é uma coisa e o que é outra, e qual é o melhor, né, a melhor conduta para aquele indivíduo. E bem nesse ponto, sabe, gente, como assim, a gente está numa questão desafiadora, inclusive, né? O quanto, assim, vocês, digamos, sei lá, como gestores da instituição de vocês, digamos assim, nesse exercício, assim, com essa experiência toda que vocês têm, o que vocês acham que poderia fazer diferença, assim? O que poderia a gente conseguir modificar um pouquinho o curso disso, né? Que formas, talvez práticas, que vocês conseguem vislumbrar, assim, a gente poderia ajudar a melhorar essa experiência, né, dessa família, inclusive do profissional de saúde, muitas vezes, que está tratando essa situação. Ana, você tocou num ponto muito importante. Eu acho que um dos componentes, como a gente falou lá no início, né, o mundo está mais ágil hoje. A gente vê que antes o que tinha uma regra e uma maneira de ser, hoje vai depender da situação. A gente não tem, às vezes, tanta clareza, né, de como proceder em algumas situações. Por outro lado, eu acho que tem algumas questões que vão trazendo maior clareza, e é esse aspecto que eu gostaria de trazer. Dentro do contexto de instituições de saúde, instituições de saúde, elas foram construídas do ponto de vista hierárquico, paternalista, e a gente sabe que comportamento disruptivo dentro de instituições de saúde é algo bastante comum. Seja de médico para o enfermeiro, para outros profissionais, do enfermeiro para o técnico de enfermagem, para o auxiliar, entre disciplinas. E talvez, se a gente for aqui relatar, todo mundo em algum momento ou presenciou ou foi alvo de algum comportamento disruptivo. E isso mexe na segurança psicológica da pessoa, né? Em como que ela vai lidar. Muitas vezes são pessoas que a gente precisa continuar trabalhando. E esse é um aspecto que a gente tem cada vez mais olhado e tratado de maneira diferente. Então, comportamento disruptivo é todo aquele comportamento que traz uma sensação de humilhação à pessoa,
uma sensação de ser discriminada, né? Enfim. E aí, hoje, a gente tem tratado isso de maneira diferente, tanto do ponto de vista do paciente, quanto do ponto de vista da equipe. Por quê? Porque hoje a gente instituiu que a gente não tem tolerância para esse tipo de comportamento. Nem do paciente que discrimina um profissional, seja por raça, sexo, enfim, identidade de gênero, e a gente tem todo um fluxo para lidar com isso, e nem de profissional em relação a profissional ou paciente. E a gente também tem todo um fluxo. E eu acho que uma das coisas, né, que é um ganho, acho que dentro da instituição, é a gente poder ter toda a prática médica trabalhando junto. Então, isso, quando acontece, a gente conversa com as pessoas, a gente conta como a gente quer um ambiente inclusivo, respeitoso, porque isso afeta a segurança do paciente. E quando a gente vai olhar para a segurança psicológica e nos eventos que a gente tem com profissionais, a gente tem muitos relatos que o adoecimento psíquico começou devido a um episódio onde ele se sentiu humilhado, ele se sentiu discriminado, né, sobrecarregado, não teve apoio do gestor, da liderança. Então, a gente tem feito todo um trabalho com a liderança, do ponto de vista de políticas institucionais, para a gente coibir esse tipo de comportamento. Em breve, a gente lança o nosso código de dignidade, que está valendo para pacientes, para profissionais que estão naquele contexto. Acho que esse é um caminho, porque dentro de instituições de saúde, todos precisam ter segurança psicológica, né? Porque isso, com certeza, afeta tanto a segurança do paciente como a experiência do paciente, né? E o sistema de saúde é operado por humanos. Bom, aproveitando isso que a Ana falou agora, você que está ouvindo a gente aí, fica atento que a gente está com um episódio no forno sobre segurança psicológica. Enquanto isso, a gente vai encerrando o segundo bloco e a gente volta já já. Curtindo o podcast A Experiência do Paciente da Sobrexp? Tem planos para criar seu próprio podcast e compartilhar conteúdos que façam a diferença na vida do seu cliente? Nós somos da agência Map2B Planejamento, Marketing e Negócios e estamos aqui para te ajudar. Identificamos o tema, criamos o roteiro, gravamos, editamos e até cuidamos das artes e da divulgação nas plataformas mais populares. Bora produzir episódios de podcasts incríveis? Acesse o nosso site www.map2b.com.br e entre em contato com a gente. Bom, estamos de volta e eu queria saber, começando pela Ana, como as questões de saúde mental dos profissionais de saúde, agora mais focado neles, podem impactar a qualidade do cuidado fornecido aos pacientes. A gente falou até agora, nos 2 primeiros blocos, de uma série de coisas que acontecem fora, né, das instituições de saúde, seja hospital, clínica, enfim. E aí a gente tem problemas com as pessoas que estão enfrentando quadros de saúde mental, né, que às vezes mais grave, às vezes menos grave. Tá? E a gente vai agora para dentro das instituições e são pessoas, né, que estão atendendo as outras pessoas. Como é que fica esse quadro? O que você pode falar para a gente da experiência que você tem? Eu queria começar compartilhando. Na minha dissertação de mestrado, eu colhi os dados em maio de 2019 e foi um survey com profissionais da área da saúde, incluindo assistenciais e não assistenciais, onde eles responderam a uma escala de depressão, ansiedade e estresse, comorbidades e também uma escala de afetos positivos e negativos. Então, eu estou falando dessa coleta de dados bem antes da pandemia. A gente não tinha nem notícia que isso ia surgir no final do ano na China, né? E é impressionante, né, os dados que a gente tem. Então, da população que participou desse estudo, estou falando dessa população,
a gente vê a prevalência de ansiedade, depressão e estresse em quase 50% dessa população. É muito alto, é muito maior do que uma população geral, né? E isso, como a gente falou nos 2 primeiros blocos, né? Isso é saúde mental e isso está muito para além da pandemia, já existia. Então eu fico até curiosa para saber como que isso está agora, depois que a gente passou por uma pandemia que ninguém passou incólume por isso. E interessante que quando a gente associa com as comorbidades, então, por exemplo, uma pessoa que tem insônia, né, isso está muito associado com estresse. E aqui eu não estou falando de relação causal, mas estou falando que está associado. Então, pessoas com insônia têm uma prevalência maior de estresse, portanto, tem uma chance maior de se desenvolver estresse, e isso uma associação, mas não uma relação causal. Dores pelo corpo. Então, pessoa que vivencia, que experiencia dor no corpo também está associado a um aumento de chance, né, de transtornos psíquicos. A frequência da dor. Então, sinto dor todo dia, sinto dor 3 vezes por semana, né? Algumas vezes no mês, isso também. Então, a gente vai vendo, né, que a pessoa que não está bem do ponto de vista físico, isso tem impacto na saúde mental. E como a gente falou, né, isso também está associado à maneira como eu presto cuidado. Então, quando eu não estou bem comigo mesmo, imagina uma pessoa com insônia, uma pessoa que está estressada, e ela tem toda a atividade profissional dela que exige muito consciência situacional para que a gente não tenha os eventos adversos em saúde. E a gente sabe que quando a gente vai olhar para análise de evento adverso, a questão do humano sempre está presente, comunicação, né? Falhas, desatenção. Então, ninguém vai trabalhar achando, hoje eu vou cometer um evento adverso. Não, mas essas coisas acontecem. Então, por isso a preocupação hoje da gente olhar para os aspectos de saúde mental, né? E porque isso, né, eu acho que eu comentei brevemente, isso tem um impacto para a pessoa que adoece. E quando a pessoa adoece e ela precisa de uma licença, não é de 1, 2 dias. As licenças, né, por CDF, são licenças mais longas para a pessoa se recuperar. Às vezes ela demora muito a, né, ter a constatação que ela não está em condições de trabalhar, e ela trabalhou muito tempo adoecida, mas depois a recuperação também ela é mais longa, né? Isso é um impacto. A gente sabe que do ponto de vista prático na instituição, você não consegue substituir um profissional rapidamente. Então, a equipe que fica também está mais sobrecarregada, né? E isso tem um impacto negativo para todo mundo, né? Isso não é bom para ninguém. Então, eu vejo que a preocupação com o adoecimento psíquico hoje, ela é muito genuína, né? A gente sabe que a gente precisa fazer diferente. Como eu falei, o humano tem os seus processos, nós não somos máquinas, e a gente vai precisar olhar de maneira diferente. Acho que a gente começou a olhar. E eu acho que, às vezes, a gente está olhando para a ponta do iceberg. Tem muita coisa para baixo ainda, mas é um começo. A gente precisa começar a olhar, e porque a gente também tem como objetivo dentro da saúde, hoje, ter um cuidado seguro, de qualidade e focado na experiência. Instituições hoje que querem melhorar o seu atendimento, a gente fala dessa tríade: segurança, qualidade e experiência. Então, se eu não tenho profissionais que estão bem, eu acho que a gente não pode exigir que essa pessoa entregue algo diferenciado, né, para o nosso paciente. Então, o impacto é direto. E eu vejo que o quanto é importante a gente trabalhar na prevenção, né? Tu vê, esses absenteísmos, como tu dissesse, eles têm uma repercussão enorme para todos, né? Tanto a instituição quanto os pacientes que são atendidos na instituição, a equipe que trabalha.
e o quanto a gente também pode pensar em estratégias de busca de bem-estar, né? Porque as coisas vêm muito antes, né? Se a gente conseguir manter um equilíbrio interno, a gente conseguir achar recursos, né, para trazer esse equilíbrio, buscando iniciativas que às vezes a própria instituição já proporciona para aquelas pessoas que trabalham nas equipes. E como é que vocês têm vivenciado isso nas instituições de vocês, a intenção, assim, da busca do bem-estar para as equipes num trabalho de prevenção? Então, acho que isso que você falou é importantíssimo, assim, né? Então, eu vou dar um exemplo exagerado, né? Mas, por exemplo, tem lá a questão do Setembro Amarelo, né? Que o pessoal fala de suicídio, né? Mas, gente, para alguém chegar no suicídio, muita coisa aconteceu, né? Então, por que a gente vai prevenir só o suicídio, né? E entra de novo naquilo que a gente estava conversando aqui, né? As pessoas só vão no profissional de saúde mental quando, vamos dizer, o balde está transbordando, assim, né? Então, precisa se ir antes, né? Então, o que eu tenho visto, assim, em empresas, em hospitais, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Mas a questão de você até prevenir, né? Como é que você previne, né? Você buscando qualidade de vida, né? Acho que não é só você criar um alerta para quando há uma doença, né? Mas é uma outra questão que a gente fala que a gente costuma não falar muito em medicina, que é salutogênese, né? Você estimular o saudável, né? Então, eu tenho visto assim muitos questões de programas de yoga, né? Programas de exercício físico, né? Programas de bem-estar, outras empresas têm visto a questão de mindfulness, né? Então, eu tenho visto, assim, de uma forma crescente, um cuidado, né, de você olhar para essa parte do bem-estar, né, até como uma forma de você prevenir a doença mental, né? Você cuidar daquele lado psicológico da pessoa para que ela não adoeça. E acho que, Alexandre, você tocou numa coisa bastante importante, né? Porque, a exemplo de outras disciplinas que a gente tem recomendações, por exemplo, CAD, neuro, né? Você tem que ter atividade física, coma isso, não coma aquilo. A gente tem algumas recomendações que são gold standard, né? E em saúde mental, a gente não tem isso ainda bem estabelecido. Eu acho que a gente tem todo um caminho, a psicologia positiva fala muito, né, de trabalhar com o saudável, com o aspecto saudável das pessoas. A medicina integrativa também olhando para esses aspectos, né? Então, a gente sabe, a meditação tem todo um efeito. Quem que pratica meditação? E aí eu estou falando como uma estratégia de prevenção de saúde mental, né? Quem que pratica outras práticas, né, contemplativas, ou yoga, ou tai chi, enfim, ou a pessoa que gosta de correr, enfim, também, porque eu falo que não tem, às vezes, uma atividade que vai servir para todo mundo, não dá para falar, agora todo mundo faz isso e está tudo resolvido, não, mas é um combo, né? E a gente cuidar das relações, né? Então, as relações, a gente não escolhe as pessoas com quem a gente vai trabalhar. Tem pessoas que a gente tem mais facilidade, outras menos, mas como que a gente traz todo o eu humano para aquela situação? Eu poder ser verdadeira, eu poder me sentir pertencente. Isso começa, né, a ter uma luz da gente olhar para as estratégias, né, positivas. Como que a gente pode ter recomendações em saúde mental que a gente fala, olha, isso é importante, né? Isso você deve fazer. Eu acho que a gente está começando, a gente já tem muita evidência, mas ainda, diferente de outras disciplinas, não é um gold standard de recomendação. Então, fica muito à la carte. A pessoa faz se ela achar que deve fazer, né? Então, acho que a gente está começando, isso é importante, esses programas estão existindo, a gente tem
protocolos, a gente tem o protocolo Foco, que algumas áreas aplicam, que é um protocolo 5 minutos antes de você começar o trabalho, né, olhando para a consciência situacional, fazendo uma prática muito breve de meditação e se preparando para entrar na sua rotina de trabalho. A gente vê cada vez mais as empresas tendo parcerias, convênios com academias, enfim, que promovem práticas de bem-estar, e a gente sabe que isso é o que a empresa pode oferecer. Mas aí a gente tem o outro lado, o outro precisa querer. Não adianta eu ter um monte de coisa, né, e se o outro não tem adesão a isso. Então, eu falo, é uma mão de via dupla. E isso é a importância que a gente está fazendo hoje de educação, que a gente precisa olhar o que me faz bem, o que é importante para mim. A gente tem todo um movimento que também, do mesmo jeito que o Alexandre falou, né, do Setembro Amarelo, focado em prevenção do suicídio, a gente tem um movimento do What Matters to You, no dia 6 de junho a gente celebra, né, e a gente já falou sobre isso aqui, né, nesse canal, mas é importante eu saber como profissional o que é importante para mim também, isso vale para nós profissionais. E o que eu preciso? O que eu preciso para estar bem? Acho que quando a gente tem essa consciência, a gente começa a lidar com todas as questões desse mundo muito ágil, que exige muito da gente, que todo mundo fala que é uma correria, mas esse é o status hoje. Se eu fizer da mesma maneira, a conta não fecha. Então, eu preciso buscar estratégias para fazer diferente para a conta fechar, né? E para a gente poder cada vez mais se sentir bem, né, nesse ambiente de trabalho e poder fazer o meu melhor, né, para os nossos pacientes. Agora, eu estava pensando nisso tudo que você estava falando aí, e aí eu queria, Alexandre, eu te corto, mas você pode acrescentar isso no seu complemento. Qual o papel dos gestores das áreas, né? Por exemplo, grandes hospitais, grandes instituições que lidam com o paciente, qual é o papel dos gestores, né, para que as equipes alcancem isso de forma profissionalizada, de forma inserida realmente no dia a dia dessas instituições? É muito importante essa pergunta, né? Porque vou trazer um pouco da experiência em dois campos de trabalho diferentes, né? Então, por exemplo, no hospital, a gente sabe que o médico ele é um cara muito conservador, assim, né? Então, a Ana falou, quando que você vai ver um médico falar, eu fui fazer um mindfulness, né? E eu fui meditar, é muito difícil, né? Então, é aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, do cuidador do ferido, tem várias analogias aí, né? Então, o médico é um cara que cuida bem, né? Só que é a mesma coisa, o pneumologista que fuma, né? Enfim, a gente tem essas questões, né? Então, é muito difícil. Eu acho que aí, por exemplo, né? Qual que é o papel do gestor num hospital, né? Eu acho que a gente sabe que o meu doutorado foi sobre estigma, né? A gente sabe que estigma, assim, a gente aperta um lado, ele vai para o outro, né? Aí a gente vai lá, cobre aquele outro lado, ele escorrega para o outro, né? Então ele é muito traiçoeiro, assim, né? Então, qual que é o papel do gestor? Eu acho que é ficar martelando mesmo, né? Não adianta fazer uma iniciativa isolada, porque aquilo cai no esquecimento, a gente vê isso nas pesquisas, né? Então, iniciativas anti-estigma que são isoladas, elas não funcionam, porque depois você vai medir 6 meses, tá tudo igual de novo, né? Então, eu acho que o papel do gestor é manter isso sempre ali no background, né? Faz uma iniciativa, depois faz outra, mas é sempre assim, manter-se falando, né? Manter isso vivo na cabeça das pessoas, né? Principalmente, né, como eu falei, em hospitais, né, porque a medicina é uma área mais clássica, né, enfim, ela é mais conservadora, né, então as mudanças, principalmente quando a gente fala de coisas menos tangíveis, né, para o médico, né, que é a questão mental, psicológica, né, é mais difícil para ele aceitar. E aí, por exemplo, meu outro lado, trabalhando em empresas, assim, eu fui em empresas onde tudo bem, né? As pessoas eram muito mais jovens, assim, mas elas tinham um, elas tinham um tráfego assim para falar dessas coisas assim que era muito bacana. Falar, não,
elas já chegavam abertamente, falavam, doutor, eu tomo venlafaxina e eu faço terapia há 3 anos, eu adoro minha terapeuta e não sei o quê. E falando assim, puxa, eu estava estressado, aí eu abri o aplicativo ali, fiz um mindfulness, aí melhorou. Então elas são muito mais desenroladas, assim, né? Então, se a gente pudesse trazer um pouco dessa fluidez, né, para dentro do hospital com o gestor de saúde, eu acho que seria fantástico, né? E sabe que bem nessa linha de nós termos assim proporcionar, sabe? Isso que o Alexandre traz, eu acho super importante, porque tem que estar sempre ali, a gente tem que estar sempre proporcionando, trazendo assim uma experiência da minha clínica de oncologia, onde a gente trouxe os cuidados integrativos e fez há muitos anos já uma parceria com o Clínico Tite do Sírio e vem desenvolvendo aí em torno de 10 anos, todas essas práticas durante, né, os atendimentos de quimioterapia, e a gente vê a diferença dos pacientes nas suas diferentes experiências, no momento que eles têm ali uma meditação, no momento que eles têm uma musicoterapia junto com uma aplicação de quimioterapia, a diminuição de toxicidade, inclusive coisas até bem objetivas a gente percebe. Mas uma coisa eu aprendi, né, que não adianta só a gente querer que eles façam, como a Ana disse, tem que ter esse entendimento de valor de que é aquilo. E muitas vezes a gente conseguiu chegar pela demanda. Então, assim, era por uma dificuldade, pela insônia. Elas iam fazer uma acupuntura. Então, eu aprendi que às vezes é por uma frestinha, né? Às vezes é a frestinha que o paciente te dá ou que o profissional de saúde percebe, que a gente consegue trazer todos esses benefícios, e por isso tem que estar sempre disponível na instituição, né? A gente tem que ter esse portfólio de coisas e de novo, assim, quando o profissional de saúde vive isso, eu mesma faço meditação, né? Também corro, então todas essas coisas acabam que a gente entende, vê o valor em nós do benefício, né? E também, assim, depois dos pacientes, quem nós conseguimos acessar foi bem lá na frente, mas foi a equipe médica, né? A equipe de profissionais, enfermeiros e auxiliares, as pessoas da saúde que começaram a perguntar pelos profissionais do Reiki, da meditação, do Tai Chi, porque começaram a se experienciar. Mas por quê? Porque aquele profissional estava sempre na instituição. Então, ficou possível, né? Ficou uma situação possível de ser usada. E no momento que começam a realmente ir usando, que às vezes é uma prática de 5 minutos, uma respiração, já se vê, né, o benefício imediato praticamente, né? Ana, e complementando, né, o que o Alexandre trouxe em relação aos gestores, uma das coisas que eu acho de extrema importância é o acolhimento daquele profissional. Então, muitas vezes, é dentro da área de trabalho que a gente começa a perceber que alguma coisa não está bem. Seja um colega, olha, está mais desatento, começa a aparecer alguns, né, near-miss, quase erro, enfim, alguma atitude diferente. E há uns anos atrás, lá nós, o que se fazia quando você percebe que está alguma coisa esquisita? Manda para a medicina ocupacional. E aí, aquele profissional descia ali, caía de paraquedas, não tem vínculo, né, com a equipe da saúde ocupacional, para tratar de uma coisa, né, que assim, olha, está acontecendo, mas o caminho não é por aí. Então, há uns anos atrás, depois a gente foi interrompido pela pandemia e estamos resgatando agora, a gente treinou toda a liderança, né, na abordagem do colaborador que apresenta, né, alguma questão de saúde mental. E aí, como que deve ser esse acolhimento, essa conversa, porque lembrando que o gestor ele tem vínculo, né, com o colaborador, então é uma conversa mais fácil, mais intimista, e aí colocando para ele como que ele poderia ser ajudado, né, desde o gestor poder acionar, né, o nosso programa de saúde mental, ou de deixar o contato com o profissional e ele poder ligar posteriormente. Então, a gente tinha algumas saídas, mas essa conversa verdadeira, empática, para poder identificar e muitas vezes
aí o profissional traz uma série de coisas que está acontecendo na vida dele e como isso está refletindo, né, naquele momento, naquele setting de trabalho. Né? Então, é extremamente importante o gestor estar preparado para acolher. Quando a gente fala de saúde mental, não é fácil, parece que as pessoas ficam meio assim, opa, e agora? Com o que eu estou lidando? Então, a gente precisa treinar essa liderança, né, para que eles possam acolher. Eles não vão tratar, mas eles precisam acolher e encaminhar. Bom, eu gostaria de agradecer muito a Ana e o Alexandre. Eu acho que a nossa conversa aqui foi excelente. A gente conseguiu trazer vários pontos que realmente, assim, são questões que a gente precisa conversar, né? De novo, assim, a nossa comunicação tem que ser muito clara e dar um suporte, né? Porque não é uma área fácil de lidar, não é uma área em que a gente também domine tudo, né? Então, acho bem importante o que cada um trouxe aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês. Eu queria agradecer aí o convite, né? Acho que foi muito bacana falar desses assuntos aí. Acho que, assim, não só que foi legal, mas que é preciso falar, né? Então, acho que são assuntos importantíssimos, essenciais, e acho que faz parte a gente cuidar dessa questão de saúde mental, a gente falar deles, né? A gente está aqui reunido, falando disso, né? Gravando, então acho que é importantíssimo e agradeço aí enormemente a oportunidade. Eu faço da palavra de vocês a minha fala, né? Agradeço essa oportunidade, o convite. O tema é vasto e esse é um canal onde a gente precisa fazer educação, né? Saúde mental hoje tem outra conceitualização, a gente tem abordagens diferentes de tratamento, né? Existem profissionais capacitados e a gente precisa trazer esse conceito, porque isso é qualidade de vida para todos, pacientes, profissionais, a gente está falando de pessoas. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu também queria agradecer vocês dois, a gente está gravando aqui no sábado de manhã, né? Você está ouvindo aí na quinta-feira, às 8 horas, ou depois disso, e a gente está gravando aqui no sábado de manhã, então, para vocês, né, Ana e Alexandre, que tiveram, né, esse carinho com a gente de estar dispensando uma parte do dia, do sábado de vocês, para a gente falar sobre isso. Isso, né, tem um valor imenso. Então, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade que a gente vai estar juntos. E chegamos ao fim deste episódio do podcast A Experiência do Paciente. Hoje a gente mergulhou num tema crucial para o cuidado em saúde, que é a saúde mental, e os impactos que ela traz para a experiência do paciente e para o cuidado centrado na pessoa. Hoje conversamos com uma dupla incrível. A Ana Merzel, que é psicóloga e coordenadora do Programa de Experiência do Paciente do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. E o Alexandre Locke, psiquiatra, doutor em filosofia e docente do Instituto de Psiquiatria da USP. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. E se você curtiu o conteúdo de hoje, compartilhe com seus amigos. Isso vai ser muito importante para nós. E não deixa de favoritar a experiência do paciente no seu tocador preferido. Agora um recado final. Se você está ouvindo pelo Spotify, aproveite para responder a enquete deste episódio. Como a saúde mental no pós-pandemia de Covid-19 impacta o seu dia a dia? Bom, é isso. Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye! Tchau, gente. Até o próximo episódio.